Nação flamenguista, o Flamengo se preparando aí para esse jogo importantíssimo contra o São Paulo, né? Jogo esse que vai ser na Vila Belmiro, né? O São Paulo não vai jogar no Morumbi. O Flamengo precisa da vitória, né? Para se manter ali colado no Palmeiras, né? Caso o Palmeiras tropece contra o Santos, o Flamengo assuma a liderança do Campeonato Brasileiro, né? A expectativa é a melhor possível, né? Tem informações aí também sobre a questão de Pedro, né? Pedro vai começar a treinar. A gente espera que até a final da Libertadores o Flamengo já esteja com o seu elenco completo, né? Pedro, Jorginho, Carrascal, né? Para que venha agregar valor nessa final, né, pessoal? A gente sabe que é uma final de Libertadores onde os principais jogadores precisam estar em campo para o Flamengo ter um bom rendimento, né? Já nesse jogo de São Paulo, apesar de vários desfalques, né? O elenco do Flamengo é qualificado o suficiente. Fazer uma boa partida e conseguir os 3 pontos, né? Não vai ter pressão de torcida. Torcida estimada, parece que foi liberado só 15 mil ingressos. Então, sem sombra de dúvida, não vai ter pressão de torcida. E a gente espera que o Flamengo traga os 3 pontos da Vila Belmiro, colocando pressão no Palmeiras. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para ESPN Brasil. Link na descrição. Vamos acompanhar. Este programa, falando então de Campeonato Brasileiro, temos São Paulo e Flamengo jogando na Vila Belmiro. Aí a confusão está completa, André Kfouri. Como é que você vê essa mudança de Morumbis para Vila? Eu acho mais grave, assim, não pelo fato de ser esse jogo, mas pelo fato do São Paulo abandonar o seu estádio, a sua casa no trecho final do campeonato, no trecho final da temporada, com o clube com objetivos, ou pelo menos o clube deveria pensar melhor nos seus objetivos. A gente vê um contraste aí entre aquilo que a gente percebe dos jogadores, da comissão técnica e o que a gente nota também do andar de cima, né? Os bastidores, os gabinetes do São Paulo em todas as áreas, né? Em todos os aspectos. Então, o São Paulo se transformou recentemente num clube muito diferente do que ele sempre foi, até muito diferente dos outros. É uma originalidade que não dá para dizer se é boa ou se é ruim. Por exemplo, vencimentos dos jogadores estão atrasados, mas de uma hora para outra surge dinheiro para pagar um prêmio. Isso tem acontecido no São Paulo, essas coisas têm sido tratadas como se fossem normais. E no trecho final da temporada, o time não ter mais um Morumbi, embora, né, isso aconteça em outros clubes, com outros estádios, que também oferecem a possibilidade de espetáculos não de futebol nas suas dependências, é muito ruim para quem deveria pensar, acima de tudo, nos objetivos do time. Esse jogo, especificamente com o Flamengo, é um jogo dificílimo, seria ótimo que o São Paulo pudesse jogar na sua casa. Esse tipo de coisa mexe com o equilíbrio de forças do campeonato. Aqui não estou falando sobre venda de mando, que é uma coisa diferente dessa aí e pior, mas mexe com o equilíbrio de forças do campeonato. E o Flamengo é um candidato ao troféu. Se não é a melhor equipe do Brasil, é a segunda melhor nesse momento, nesse ranking semanal que a gente sempre faz por aqui. O São Paulo deveria ter pensado de uma maneira mais inteligente, mais estratégica e colocando em prioridade aquilo que é o objetivo esportivo do seu time de futebol. Pois é, uma série de shows que vai acontecer lá no Morumbi no mês de novembro. Ainda existe a possibilidade, pelo menos teve um pedido para que a organização do último show que vai acontecer no mês de novembro no Morumbi, para que entregue o mais rápido possível, que ainda dê para o São Paulo jogar lá. Qual é esse show, você sabe? Oasis. Mas o último é dia 23, né? Então, é isso. Então, o pedido a data é isso. certinho, né? Do Oasis, né? Você vai, André? Eu não perderia em nenhuma hipótese um show do Oasis depois que... Dizem que o Pep Guardiola estará por lá. Parece que ele está acompanhando. Não, ele está sempre no palco. Tem uma cartolina do Pep Guardiola ao lado da bateria. Dá uma pesquisada. É um tamanho até maior do que ele, porque os irmãos, eles são muito fãs e amigos do Guardiola. É justo mesmo. Eles são só amigos entre eles. Isso tá querendo demais também. Pois é, mas ele está do lado de quem, né? Tem isso também. O Pep Guardiola é mais amigo de quem? Os dois, de qual que ele gosta mais. Ok, voltando então, existe essa possibilidade do São Paulo ainda jogar este ano no Morumbi. Depende do show que vai acontecer lá, da retirada do palco, então, do show que o André Kfouri não vai perder. Ô, Zupa, como é que você vê tudo isso e essa saída do Morumbi num momento tão importante? É um acúmulo de coisas, né? Diferentemente do Palmeiras, que não tem a ingerência sobre a agenda do estádio, quem tem é a construtora, o São Paulo tem, o estádio é dele. Mas, diferentemente do Palmeiras,
que é um clube estável financeiramente e que, se pudesse, talvez manejasse melhor aqui e ali os shows que porventura vira e mexe e tira o Palmeiras do Allianz, o São Paulo precisa muito desse dinheiro. Então é aquele cobertor curto, né? O ideal, claro, é sempre privilegiar o aspecto esportivo, mas quando você é um clube deficitário como o São Paulo e o estádio vira uma fonte de renda, em determinado momento você cede. Assim como o ideal para o São Paulo era não ter que rifar a categoria de base como ele rifou este ano e como ele pretende até fazer o negócio com o Grego, com o Marinaccio, o ideal era isso não acontecer. Mas dada a situação crítica do São Paulo, que não caiu de paraquedas, o clube foi colocado nesta situação, o clube em alguns momentos se vê obrigado a deixar em segundo plano o aspecto esportivo. Não é o ideal, mas acontece. E aí, nesse caso específico, eu até acho que o fato de São Paulo não jogar mais no Morumbi este ano, a culpa é menor do São Paulo, porque a ideia original era sacrificar algumas datas, não todas, mas quando a CBF inverteu a Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro e povoou o calendário de novembro, aí tirou o São Paulo de vez do Morumbi no Campeonato Brasileiro. Mas tudo isso é porque a premissa básica o São Paulo está desesperado por esse dinheiro. E aí você acaba sacrificando tudo que não deveria ser sacrificado. É bom para os tricolores e os rubro-negros, os 500 da Baixada, porque eles estão lá. É estranho ver um São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro, né? A Vila é um tremendo estádio legal, é um palco mítico do futebol mundial, mas não é um lugar de um São Paulo e Flamengo, é um corpo estranho ali dentro, né, para um São Paulo e Flamengo, mas assim são as coisas, e o São Paulo vai ser mandante peronomútil, né? Vai jogar em casa, mas não na sua casa, e para o Flamengo, que já teria ótimas condições de pontuar no Morumbi, acho que as condições ficam ainda mais favoráveis para pontuar na Vila Belmiro. André, a gente viu a tela, existe equilíbrio recente entre as duas equipes, decidiram inclusive a Copa do Brasil com vantagem para o São Paulo. Imagino que muita gente trate o jogo com o favoritismo do Flamengo, mas qual é o percentual ou qual é a chance do São Paulo ser uma pedra? Porque agora é taco a taco Palmeiras e o Flamengo é o check rodada a rodada. Quanto o São Paulo é uma das ameaças na caminhada do Flamengo num jogo como esse dessa quarta? O São Paulo vem de um bom jogo, não, de um jogo muito bom, né, com o Vasco, um resultado totalmente merecido pela maneira como o jogo se desenvolveu e talvez até surpreendente pelo momento do Vasco e o do São Paulo, o que vem acontecendo com os dois times até a rodada do último fim de semana. E embora seja uma coisa estranha jogar na Vila contra o Flamengo, eu concordo com o Gustavo, o fato do jogo não ser no Morumbi aumenta a chance do Flamengo vencer, o que já não é um percentual pequeno, não sei te dizer, né, mas o Flamengo é favorito para o jogo, porque o Flamengo hoje é um time, absolutamente melhor do que o São Paulo. Mas o campeonato é muito complicado, o Flamengo fez uma atuação bem decepcionante contra o Fortaleza e não faz muito tempo, ok, agora já vive-se um novo momento depois da classificação para a final da Libertadores. Eu acho que as equipes envolvidas nessa decisão, o Flamengo e o Palmeiras, que disputam o troféu do Campeonato Brasileiro, terão condição por pelo menos mais algum tempo de se assentar no Brasileirão e depois começar a tratar de um planejamento de manutenção dos jogadores para chegar da melhor maneira possível à final em Lima, mas hoje não dá para a gente descartar o favoritismo do Flamengo contra todas as equipes do campeonato, exceto o Palmeiras. E não vai mais acontecer esse jogo, né? Não está mais no caminho nem de um nem de outro. E eu acho o Flamengo favorito para essa partida com o São Paulo. Mas assim, não é uma coisa, claro que não é uma coisa fora do normal, o jogo terminar empatado, São Paulo ganhar, mas o melhor time hoje, claramente, é o Flamengo. Vamos seguir o Sport Center e falar agora de... E já esboça uma equipe titular para encarar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique, destaque na última rodada com 2 gols contra o Sport, recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Então Gonzalo Plata deve atuar como falso 9 ao lado de Luiz Araújo e também Samuel Lino. Outra preocupação para a comissão técnica rubro-negra são os lesionados. Léo Ortiz, zagueiro que segue tratando uma entorse
sofrida no jogo contra o Palmeiras, está fora. Então Danilo deve atuar ao lado de Léo Pereira. Já no ataque, Cebolinha e Pedro também seguem como desfalque. Pedro, que recebeu uma camisa pelos 300 jogos pelo Flamengo, mas ainda com o braço imobilizado. A expectativa do departamento médico do Flamengo é que o camisa 9 retorne aos treinamentos na próxima semana com bola, mas ainda sob cuidados médicos e baixa intensidade. Isso para o Pedro não perder ali o ritmo de jogo e também o contato com a bola. O departamento médico do Flamengo espera ter o Pedro com o grupo só lá no dia 19 de novembro, já visando a final da Conmebol Libertadores, e o Pedro deve atuar nesse jogo contra o Palmeiras com uma proteção no braço. Mas para o duelo contra o São Paulo ele está totalmente descartado, então o ataque deve ser sim formado por Plata, Samuel Lino e Luiz Araújo. O Flamengo vai até a Vila Belmiro encarar o São Paulo e espera conseguir uma vitória, torcer para um tropeço do Palmeiras e assim reassumir a liderança do Brasileirão. Vamos lá, Gustavo Zupac. Tem favorito o duelo? Tem favorito, é o Flamengo, né? Embora, assim, eu acho que foi o Jorginho que falou isso recentemente, e não é um fenômeno exclusivo do Flamengo de 25, não. Isso acontece sempre com o melhor time da temporada. O Jorginho falou, todo mundo que enfrenta o Flamengo faz o jogo da vida. Isso sempre acontece quando se enfrentam o melhor time de um país. E é verdade, muitos times têm feito bons jogos contra o Flamengo. Nem sempre esses bons jogos garantem resultado. O Fortaleza fez e ganhou. O Corinthians fez e não ganhou. Outros fizeram e também não venceram. Mas os times têm, para os jogadores é importante jogar bem contra o Flamengo. E por que eu coloco isso em discussão? Porque um dos pontos que mais tem me preocupado nesse recorte recente do São Paulo, o último jogo a gente tira contra o Vasco, o time foi muito aguerrido, foi a desmobilização do time do São Paulo após a eliminação para a Libertadores, né? Porque o São Paulo já é um clube com problemas, um time com limitações, que foi mutilado pelas lesões, com troca de técnico, e já eram muitos problemas. O baque psicológico de ter perdido para a LDU como perdeu, deu uma esvaziada, uma sensação de fim de ano para o São Paulo muito cedo. Contra o Flamengo, é incomum a gente ver um time entrar em campo desmobilizado. Eu acho que isso aumenta a chance do São Paulo, mas em condições normais, o Flamengo tem mais condições do que o São Paulo de levar os 3 pontos para casa no bom jogo que a gente deve ter nesta rodada. Quero te ouvir também, André. Eu acho que o Flamengo é favorito e, assim, com algum destaque, porque na questão técnica existe uma distância muito clara em relação aos trabalhos no aspecto coletivo. O Flamengo, quando acerta boas atuações, isso acontece mais vezes do que o contrário, as coisas ficam muito difíceis para o adversário, seja quem for. E a rodada passada foi aquela rodada para o Flamengo, para o Palmeiras também, mas para o Flamengo, de superar o cansaço, né? De superar o pós-classificação para a final da Libertadores, que cobra o seu preço nos dias posteriores, também na parte mental, né? Você consegue um objetivo e depois você tem uma tendência a relaxar um pouco, tem a questão física, tudo isso se junta nos jogos seguintes, em especial no primeiro jogo. E aí o Flamengo sentiu um pouco no primeiro tempo, as substituições, o segundo tempo foi muito melhor, e aí, assim, uma vitória na rodada passada tranquila nessa segunda parte para o Flamengo retomar o seu caminho de tentar voltar à liderança do campeonato. Eu acho que esses problemas ligados à classificação na Libertadores não vão acontecer a partir de agora, e o Flamengo tende a fazer bons jogos em sequência. Um problema para o São Paulo, que, é claro, tem que de novo tentar encontrar o seu melhor, resgatar o nível do jogo contra o Vasco, e aí haveria chance. É claro que o São Paulo tem chance de ganhar, mas para mim o Flamengo é favorito com um certo destaque. A gente falou bastante sobre a lista de machucados do Flamengo, né? Tem a boa notícia do Carrascal, né? Que podia, quando a lesão nas costas, do jeito que foi, costas costela, na verdade, é que ele sente ali, ele fez ali o gesto nas costas, é o tipo de coisa imprevisível, e ele já à disposição e tudo mais. A gente vai colocar, inclusive, a tela sobre o Carrascal. O peso dele, nesse momento, ele que está a 14 jogos do Flamengo, foi titular em 7, 1 gol, 4 assistências, titular em 3 dos últimos 4 jogos do Flamengo. É bastante importante, ele encaixou muito bem nessa equipe do Flamengo com o Arrascaeta, né? Porque em jogos
termos mais de cenários mais complicados, embora o Flamengo tenha vários ótimos jogadores, né? O Flamengo tem menos jogadores capazes de achar um passe imprevisível, a jogada decisiva, porque esse é o talento do Arrascaeta. Isso, voltando um pouco mais para trás, era também uma função do Everton Ribeiro ou do Gerson. O Flamengo, tirando o Carrascal da conversa, o Flamengo tem atacantes muito velozes, tem bons meio-campistas, Jorginho e Saúl são capazes, mas o Carrascal deu essa possibilidade também ao time do Flamengo de encontrar uma jogada mais imprevisível, encontrar solução em jogos mais complicados, combinando muito bem com o Arrascaeta. É difícil para um time conseguir marcar os dois o tempo inteiro e tirar os dois do jogo, né? Então, ter o Carrascal bem é uma ótima notícia para o Flamengo. Acho que a versão mais sólida, não é a mais brilhante, mas a versão mais sólida do Flamengo nessa segunda metade de ano, nesse pós-mundial, é com o Jorge Carrascal e com o Jordan de Arrascaeta. Vamos trazer um assunto que envolve o Flamengo também, Bruno Henrique. O super... Pois é, nação, o Flamengo com boa notícia, né? Carrascal já podendo ser relacionado para o jogo contra o São Paulo, né? Então, sem sombra de dúvida, o torcedor do Flamengo fica animado, né? Porque realmente a gente tava com medo de perder Carrascal para o resto da temporada e também perder Carrascal para, como é que a gente pode dizer, para a final da Libertadores, né? Não foi uma lesão muito grave, tá à disposição, vai jogar, né? Já tá disponível aí para o jogo do São Paulo. Carrascal é aquele jogador, pessoal, muito importante nesse time do Flamengo, né? Pelo menos ele vem sendo muito importante, né? É um jogador versátil, é um jogador que joga em várias posições. É um jogador que chegou, o Flamengo contratou o Carrascal para ser o substituto, né? Muito dizia que Carrascal ia ser o substituto de Arrascaeta, mas não foi isso que a gente viu. Carrascal chegou, Felipe Luiz colocou ele em outras posições e o cara, toda posição que ele jogou bem, né? Jogou pelo lado esquerdo do ataque, jogou bem. Jogou pelo lado direito do ataque, jogou bem. Jogou centralizado, jogou bem. Então, sem sombra de dúvida, é um jogador que o torcedor do Flamengo não queria perder para essa final, né? Sofreu essa lesão aí contra o Sport, né? Foi um lance até interessante, porque foi num giro que ele deu. O jogador sentiu a coluna, né? Mas e fez exame, se recuperou, nada grave. E tá liberado para o jogo do São Paulo. Eu não creio que ele vai jogar contra o São Paulo. Eu acho que contra o São Paulo o Flamengo vai com Luiz Araújo no ataque, Gonzalo Plata, como a gente viu, e Samuel Lino, né? Claro, e Arrascaeta na frente, né? Talvez, quem sabe, no segundo tempo ele possa entrar, né? Aí sim. Mas é isso. O Flamengo, para mim, é favorito contra o São Paulo. Eu sei que muitos dizem, não, mas é jogo difícil. É jogo difícil, pessoal. Não tem jogo fácil do Campeonato Brasileiro, né? Principalmente quando se fala de um clássico, né? Que queira ou não queira, Flamengo e São Paulo é um clássico. São Paulo vem embalado, né? Ganhou dos últimos 2 jogos, né? Jogos difíceis, né? Contra o Vasco, que vinha embalado, ganhou do Vasco, ganhou do Bahia, né? Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo não pode vacilar, né? O Flamengo não pode vacilar, não pode dar bobeira. É uma competição que é Campeonato Brasileiro, é um ponto, mas eu acho que quem colocar 3, 4 pontos nesse momento da competição, dificilmente vai perder o título do Campeonato Brasileiro, né? Então, a gente espera aí que o Flamengo não vacile, né? Que o Flamengo não dê essa oportunidade de perder, né? Para o São Paulo, porque se perder para o São Paulo e o Palmeiras ganhar, pessoal, aí vai complicar, né? Aí vai complicar, mas eu acho que não vai acontecer isso, né? Eu creio aí que o Flamengo vai conseguir uma vitória. A gente espera que seja uma boa vitória, né? Claro, a gente sempre diz que o importante é vencer, né, pessoal? O importante é você vencer, não importa como seja. Claro, se for vencer jogando bem, melhor ainda, né? Quando você vence
jogando bem, melhor ainda, né? A gente espera que realmente aconteça isso, né? Uma bela vitória, né? Uma bela atuação. E aos poucos o Flamengo vai recuperando aqueles jogadores lesionados, né? Onde tinha muito jogador aí lesionado. A gente espera que aos poucos o Flamengo vai recuperando esses jogadores, né? A gente sabe que será importante, né, pessoal? Principalmente, como eu digo, na final da Libertadores. É importante do Brasileirão? Mas mais importante é na final da Libertadores, né? Jorginho e Pedro. Pedro vai começar a trabalhar com o grupo, mas só vai estar disponível dia 19, né? Dia 19 vai ficar faltando o quê? 10 dias, né? Então dá pra ele se recuperar, né, pessoal? Que bom. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.